O senador Sérgio Moro, durante sessão do plenário do Senado, aconselhou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, mostrando que não é mais possível fingir que não está vendo as violações de direitos perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moro fez um longo preâmbulo louvando o senador Pacheco pela aprovação de leis, que a priori são o resultado do trabalho do colegiado. Moro ponderou: existe aqui, porém, o que foi colocado por alguns colegas, que é uma preocupação profunda com que algumas decisões têm trazido ao país, e em especial essas últimas, porque nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, as instituições, mas essa suspensão da rede social, e especialmente a imposição de uma multa ao brasileiro que acessar a rede, que não tem uma previsão legal, tem causado espécie, tem causado preocupação. O senador, que foi o juiz da Lava Jato, explicou: é uma decisão judicial que comporta, sim, questionamentos. Não vou entrar aqui numa disputa entre fulano X e fulano Y. O fato é que os prejudicados são 22 milhões de brasileiros, usuários da rede, que conduzem negócios, que interagem socialmente e que fazem comunicação com o mundo exterior. Moro mostrou que a decisão de Moraes chega a censurar o próprio Papa. Ele disse: eu mencionava que na semana passada o Papa Francisco postou uma mensagem se solidarizando a um evento trágico que houve em Recife. Postou em português, mas nós não pudemos reverberar essa postagem por conta da decisão judicial. O senador disse: o único posicionamento que aqui destaco como necessário é que essas situações têm que ser normalizadas, têm que ser revistas. Moro respondeu a narrativa de que teria havido uma situação de emergência que justificaria, na mente de alguns, ações inconstitucionais e arbitrárias e disse: talvez, como Vossa Excelência colocou, havia uma situação de emergência que demandava algumas ações mais enérgicas, mas já se passaram 2 anos. Nós tentamos, Vossa Excelência é um exemplo disso, buscando trabalhar pela pacificação. Ele questionou: mas cadê a pacificação? Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Presidente, é uma questão de ordem só, porque eu vou até abrir mão da minha fala, pedindo paciência para o colega, 2 minutinhos. Eu faço aqui cura aos elogios a Vossa Excelência, inclusive eu elogiei quando Vossa Excelência foi o responsável principal pela aprovação de 2 projetos que, a meu ver, foram muito importantes nesse ano e no ano passado, nesse Senado Federal, que foi a PEC 8, das decisões monocráticas, e aquilo foi aprovado de forma a mostrar, olha, que não é uma insurgência, uma retaliação contra qualquer instituição, mas é uma ideia de dar uma racionalidade às decisões do Supremo. Do outro lado, depois também Vossa Excelência foi o autor e condutor, de certa maneira, da PEC antidrogas, que surgiu na esteira de uma irresignação contra uma decisão judicial, por se entender que é uma prerrogativa do Parlamento. Na ocasião, tomei essa tribuna mais de uma vez e elogiei a condução de Vossa Excelência. Eu não concordo com nenhuma ofensa, com nenhum ataque pessoal e de nenhuma maneira também entendo apropriado lhe colocar numa situação de pressioná-lo de uma maneira indevida. Existe, porém, aqui o que foi colocado por alguns colegas, que é uma preocupação profunda com que algumas decisões têm trazido ao país, em especial essas últimas, que nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, as instituições, mas essa suspensão da rede social, e especialmente a imposição de uma multa ao brasileiro que acessar a rede, que não tem uma previsão legal, tem causado espécie, tem causado preocupação. E aqui não faço nenhuma ofensa pessoal a nenhum ministro, né? Não sou desse tipo, tenho sempre me comportado dessa maneira. Mas é uma decisão judicial que comporta, sim, questionamentos. E não vou entrar aqui numa disputa entre fulano X e fulano Y. O fato é que os prejudicados são 22 milhões de brasileiros usuários da rede, que conduzem negócios, que interagem socialmente e que fazem comunicação com o mundo exterior. Eu mencionava que semana passada o Papa Francisco postou uma mensagem se solidarizando a um evento trágico que houve no Recife, postou em português. Nós não pudemos reverberar essa postagem por conta da decisão judicial. Então, assim, o posicionamento que aqui destaco como necessário é que essas situações têm que ser normalizadas, têm que ser revistas. Tá? Ouvi aqui o senador Otto, a posição dele em relação ao que aconteceu ali no passado, e ali é uma disputa, a divergência sobre aquilo que aconteceu, e talvez, como Vossa Excelência colocou, havia uma situação de emergência que demandava algumas ações mais enérgicas, mas já se passaram 2 anos. E nós tentamos, Vossa Excelência é um exemplo disso, buscando trabalhar pela pacificação, mas cadê a pacificação? Então, apelando até a posição de Vossa Excelência, a sua lhanheza, a sua cordialidade, existe uma preocupação de que nós tenhamos de novo voltado para um rumo que não é o melhor para o país, e creio que Vossa Excelência tem, nas suas condições, no cargo que Vossa Excelência exerce pelas suas qualidades, condições de buscar aí uma normalização do país, de novo, que tem que passar pela restauração da liberdade, desses 22 milhões de usuários, de utilizar uma ferramenta importante que está disponível no mundo inteiro. Apenas essa observação, presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Nós temos o senador André Amaral da tribuna. Senador André, me permite? Então, só a palavra pela ordem, senadora Jussara e senador Randolfo. Pois não. Presidente, eu só quero também dizer que é pela ordem, tá? Mas eu posso ficar para depois do orador. Pode, agradeço, senador Beto. Presidente, não, é bem breve.